Sejam muito bem-vindos mais uma vez a uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. Eu estou extremamente feliz de estarmos juntos em uma nova oportunidade. E a semente que eu trago hoje para a nossa reflexão, ela vai tratar de um tema extremamente importante, que é discorrermos sobre os reflexos de não concedermos perdão a alguém. Sobre isso, o que a doutrina espírita nos explica, como ela enxerga este tipo de escolha. Mas antes de a gente começar a falar um pouco de doutrina, um pouco de mágoa e um pouco de perdão, eu gostaria de fazer um pequeno convite. Gostaria que você que me assiste, que a gente pudesse se acalmar um pouquinho agora e fazer uma pequena viagem no nosso imaginário. Gostaria que a gente pudesse imaginar uma situação assim descrita por mim. Imagine que você está buscando uma casa. Você está aflito e quer porque quer uma nova casa. Você me encontra, eu te faço uma proposta, te descrevo uma casa incrível. Você até se empolga sobre esta casa, mas não vai lá visitar. A seu ver, você está muito ocupado para parar um pouquinho e ir comigo visitar esta casa. Passado algum tempo de tanto eu insistir, eu te convido novamente para fazer essa visita. Você então cede e vai comigo olhar esta casa. Quando você entra nesta casa, você percebe algumas coisas. Em termos de estrutura, a casa é exatamente o que você precisa. Para você, esta parte está super tranquila e ok. Mas quando você começa a perpassar o seu olho sobre todos os detalhes desta casa, você nota algumas coisas. Por exemplo, você olha para o teto e vê que o teto da casa está cheio de casas de aranha. Você até tenta sentar um pouquinho no sofá para observar melhor a casa. Quando você se senta, sua roupa se suja, porque o sofá está cheio de pó. Você vai aos quartos e começa a perceber que a roupa de cama está sem trocar há muito tempo, talvez até há mais de um ano. Você percorre os banheiros, percorre a cozinha, começa a reparar as pias, está tudo cheio de muito lodo. Você, por eu ter te feito uma oferta, agradece a gentileza, mas recusa esta casa. Tempo se passa, estamos juntos em uma nova encarnação. Acredita numa coisa? Você está novamente procurando por uma casa. E eu novamente apareço na sua vida para te fazer uma oferta incrível. Te descrevo, nesta nova encarnação, uma casa incrível e que você vai comigo olhar. Quando você chega nesta casa, você encontra a mesma casa, pendente de reparos, pendente de cuidados, pendente de um carinho, de um olhar. Obviamente, ainda que seja numa nova encarnação, você me recusa a oferta e agradece. Afinal de contas, quem é que gostaria de habitar uma casa tão cheia de reparos a fazer, em condições tão descuidadas como essas condições que nós descrevemos aqui? Mas sabe, a bem da verdade, o que hoje eu venho falar é sobre essa casa. Talvez estejamos nós habitando uma casa interior, cheia de reparos e sujeiras, pelo simples fato de que nesta ou em muitas encarnações ainda insistimos em sermos resistentes a conceder perdão e a limpar nossa casa interior de mágoas guardadas. Será que você, será que eu, realmente, será que a gente gostaria de morar nesta casa? A doutrina espírita, então, observa que a mágoa e o perdão são itens
que vão ser exercícios a todos os espíritos, sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados, porque tudo dependerá do estágio evolutivo atual desse espírito, e não do fato de ele estar ou não encarnado ou já desencarnado. A mágoa e o perdão, então, são itens que ficam colocados ainda na nossa bagagem espiritual por esse movimento que cada um de nós, ainda pela nossa natureza, precisa exercitar. Quando eu falo de mágoa, de perdão, eu lembro também de uma outra história. A minha mãe e eu, nós costumamos travar um diálogo interessante. Quando ao ouvir da minha mãe algo não funciona ou vai trazer algum tipo de perigo, de dano, na linguagem dela vai fazer mal, ela vira a mim e diz: Tássia, não coma isso, não faça isso, isso faz mal. Toda mãe com seus cuidados, não é mesmo? Mas quando ela fala esta frase, isso faz mal, eu olho para ela, sorrio e respondo: mãe, na verdade, o que faz mal para a gente é mágoa no coração. Esse diálogo é mais restrito entre minha mãe e eu, poucas pessoas sabem, mas há um outro diálogo de um alcance muito maior e que a maioria de nós aqui já conhece. Esse diálogo é o diálogo que foi travado entre Pedro e Jesus. E está descrito no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 18, versículos 21 e 22. Nesse diálogo, Pedro está com Jesus e ele faz a seguinte indagação: Senhor, quantas vezes pode o meu irmão pecar contra mim para que eu o perdoe? Será 7 vezes? Jesus, na sua mansuetude, na sua calmaria, responde amorosamente a Pedro: não te digo 7 vezes, digo até 70 vezes 7. Semelhantes a Pedro, nós estamos tratando o tema de mágoa e perdão como algo pontual, algo contável. Concedo um perdão, possuo uma mágoa, mas a gente vive remoendo coisas para muito mais além de 1 ou 2 vezes. Até quando a gente começa a tratar do tema mágoa e perdão, nós costumamos fugir deste tema. Assim como nós fugirmos de observar a casa que eu comentei no início e que nós só fomos visitar por minha insistência. A gente costuma dizer: mágoa, eu até tive conflito com uma pessoa do meu trabalho, mas isso foi mês passado, tá tudo bem. Eu não preciso falar sobre mágoa e perdão. Na minha família as pessoas até brigam, mas é uma coisa bem rápida, sabe? Uns 10 minutinhos e tá tudo bem. Tá tranquilo esse negócio de mágoa e perdão. Ou então, em outras circunstâncias, a gente descreve assim, a gente diz: mágoa e perdão são temas até importantes, mas eu acho que eu vou lidar com esse tipo de coisa lá pra frente. Talvez ano que vem, nem sei, tá tudo tão bem. Só que, ao contrário de Pedro e ao contrário de nós, Jesus traz os 70 vezes 7 para nos indicar que o exercício de perdão é um exercício que precisa ser praticado sem limites. E precisa ser um exercício diário a cada um de nós. Só que, apesar de sabermos de contas que Jesus descreve alegoricamente no Evangelho, a gente, quando está com o coração ferido, a gente para e se pergunta: li o Evangelho, li esse diálogo, mas na calculadora da vida, como é que eu faço essa conta? E é aí que, à luz da doutrina espírita,
nós iremos refletir sobre alguns desses aspectos. O entendimento dessa mágoa e desse perdão, mas também ver o que a mais traz a doutrina espírita quando a gente trabalha essa temática. Então, na matemática da vida, como será que a doutrina espírita enxerga a mágoa e o perdão? Para a gente começar, é importante que a gente divida, em termos pedagógicos, a mágoa e o perdão, no mínimo, em duas áreas, só para que a gente consiga entender um pouco melhor. Porque a partir dessa divisão, a gente consegue entender o perdão em suas áreas, mas também a gente consegue alcançar o valor do processo de libertação. As duas áreas mínimas que a gente pode dividir a mágoa e o perdão são auto-perdão e perdão aos outros. Antes de adentrarmos nessas duas áreas, há uma observação importante a ser feita. A mágoa é uma medida extremamente pessoal, uma medida individual. Tudo aquilo que hoje me magoa pode não necessariamente magoar você. Isso também acontece do outro lado, vice-versa. Às vezes há processos íntimos seus que te atormentam de uma maneira bastante profunda, mas que para o meu coração, esse movimento já não tem mais força, já não gera mais tanto atrito. Começando a perceber que isso é um processo muito íntimo, muito particular, com esse olhar de particularidade, vamos começar a falar sobre auto-perdão. A gente costuma proferir palavras muito duras. Mas essas palavras nós não temos coragem de falar para as pessoas ao nosso redor muitas das vezes. Porque a gente acha que se a gente usar um termo ou outro com as pessoas, a gente vai estar usando de muita rigidez, muita inflexibilidade. A gente classifica essas palavras como palavras ferinas, palavras desproporcionais. Só que a gente até para um pouquinho para pensar quando a gente vai proferir essas palavras para outras pessoas. Mas quando o caso é conosco, a gente nem para pensar. Muitas das ocasiões, confesso até que a gente não verbaliza essas palavras para nós. Mas na nossa casa mental, a gente vive a martelar estas palavras, sem nenhum cuidado, sem nenhum tato. Quais palavras, Tássia? Vamos chegar a alguns exemplos para que isso se torne mais prático à nossa vista. Às vezes a gente diz, deixa eu te falar uma coisa aqui, nossa, desculpa a minha burrice. Eu estava fazendo aqui, nem prestei atenção, olha o que eu escrevi. Será que talvez a gente viraria para uma outra pessoa e falasse, nossa, como você é burra, olha o que você escreveu aqui. Às vezes a gente fala, errando outra vez, eu não tenho jeito mesmo. Olha aqui eu fazendo uma má escolha. Eu nem vou trocar o caminho aqui que eu tenho que percorrer hoje, afinal de contas eu não tenho capacidade de me guiar. Nossa, fiz essa prova, mais um resultado negativo. Estudo, não vejo evolução. Acho que não tem jeito mesmo para minha vida. Não vou fazer isso daqui não, porque afinal de contas, ninguém vai gostar mesmo. Não vou me dar essa oportunidade. Minha capacidade não alcança essa proposta. Então, eu nem vou, não quero passar nenhum tipo de vergonha. Será que essas frases e esses exemplos que eu acabei de dizer seriam exemplos que você abertamente falaria para uma pessoa na sua frente? Será que você falaria para a pessoa, não faça isso não, você é incapaz, você vai passar vergonha? Então, a gente costuma, justamente, se não verbaliza, mas a gente mentaliza.
esse tipo de frase grosseira nossa. Só que o perigo de fazermos isso é o perigo de a gente entrar em fixações mentais prolongadas. Então, a gente vai pegar essas frases duras a nós e vamos ficar repetindo mentalmente elas por um tempo muito longo, descaracterizando, na verdade, nossas reais capacidades, que o nosso padrão mental está alimentando essas frases duras que mentalmente nós estamos desenvolvendo sobre nós. Além de prolongar essa fixação mental, nós geralmente fazemos esse tipo de coisa conosco e nós também nos impedirmos de ter novas oportunidades na nossa vida. Porque toda vez que eu estou no processo de fixação mental, eu não consigo enxergar a realidade à minha volta em sua verdade. Eu não consigo me dar uma nova oportunidade, seja em alguma área da minha vida, seja no trabalho, seja em relações, porque eu estou presa às fixações mentais de coisas duras que eu continuo a dizer a mim. Então, eu perco de ver a real beleza da vida, de me permitir as novas oportunidades, e oportunidades essas que talvez seriam as oportunidades primordiais para dar passos na minha caminhada que fariam total diferença e que trariam a tão sonhada felicidade que a gente costuma profetizar, que a gente costuma buscar. Quando eu tenho essas limitações, elas podem estar ligadas a algumas coisas, como, por exemplo, ter altas expectativas sobre as realidades da vida. Ou eu ter muita intolerância para erro. Quando eu tenho intolerância a aceitar erro como um movimento natural, necessário a que eu progrida, eu serei muito rígida comigo mesma, porque o erro não tem espaço para mim, não é natural para mim, e por consequência o erro também não será natural para quem aparecer na minha frente. Então a gente começa a ficar num padrão muito vitimista. Porque a gente bloqueia a realidade, cria uma mente que é fictícia, na nossa cabeça ela é muito verdadeira, mas na verdade ela é fictícia. E eu começo a caminhar insistentemente, me bloqueando e sendo rígida e intolerante ao erro. Essas razões, que podem ser as razões de a gente estar sendo tão duro conosco mesmo, também são razões que trarão dificuldades quando a gente fala de perdão ao outro. Essas razões também vão pormenorizar entraves nos meus relacionamentos, sejam dentro de casa com a minha família, seja no ambiente de trabalho, que é um ambiente muito desafiador, ou seja nos meus relacionamentos mais íntimos. Então, com esse viés cognitivo que eu já trago, né, de ser rígido e rígida comigo mesma, eu vou aplicar isso nas minhas relações. E aí, quando acontecerem coisas como fulano não me respondeu hoje, cicrano não me convidou para sua festa e nós somos tão íntimos, Beltrano me recusou ajuda, a gente vai começar a criar dentro de nós os pequenos passos de mágoa. Só que a mágoa, ela vem de uma maneira abrupta, mas ela também vai sendo construída ao longo do tempo e recebendo inúmeras camadas que vão cristalizando e fortalecendo essas sensações dentro de nós. Essas coisas que eu citei, às vezes a gente acha que são coisas muito bobas. Ah, a pessoa não me aceitou na sua rede social. Mas há outras questões de mágoa e perdão que a gente dá o título, né, de questões mais graves, como, por exemplo, passei durante uma vida inteira para construir tal patrimônio e alguém me roubou, destruiu tudo que eu construí. Ou
fulano destruiu a minha família e o meu relacionamento. Ou cicrano assassinou quem eu tanto amava. Nesses casos que a gente usa o título de graves, de mais intensos, pelo tamanho do produto dessas questões, a gente costuma pensar que perdoar o outro é ser bobo, que perdoar o outro é presentear um algoz. No entanto, assim como diz muitos palestrantes na nossa doutrina espírita, e assim também como vai discorrer algumas obras básicas que a gente vai começar a falar agora, entender o perdão a casos mais graves como um presente a quem nos fez mal é um erro, é um equívoco. Porque a justiça divina é uma determinação, e ela acontecerá de toda forma. O nosso perdão não terá autoridade, como a gente muito escuta em palestras espíritas, não terá autoridade para anular o ocorrido. Pelo contrário, terá autoridade para libertar o nosso coração. E aí, é comum sentir essa dor que a gente sente quando esse tipo de coisa acontece. E cada um de nós vai ter o seu tempo de trabalho dessas emoções e desses sentimentos. Ou até de se reerguer em termos materiais. Mas isso acontece porque o sentimento de injustiça é um sentimento que foi colocado em nós naturalmente por Deus. Isso está descrito no Livro dos Espíritos, na questão 873, onde a gente pode perceber que a sensação de justiça não é uma sensação vinda somente da progressão moral que a gente vai adquirindo, mas ela vem como uma semente plantada em nós por Deus, porque a gente comece a conviver com os atos de amor e de perdão, entendimento do bom, do justo e do correto, e vai se aprimorando pela nossa progressão moral. Então, sentir-se injustiçado é natural e tem que ser acolhido. Agora, a forma pela qual e o tempo pelo qual isso vai ficar conosco, isso vai ser trabalhado em nós, é que precisa da nossa observação mais íntima, que precisa do nosso cuidado. Na obra básica O Céu e o Inferno, em seu capítulo 7º, temos vários itens que vai tratar sobre o Código Penal da Justiça Divina. De forma geral, o Código Penal da Justiça Divina nos diz que tudo aquilo que é feito de bom e de mal fica registrado. Seja o mínimo pensamento, assim como é falado lá no texto, seja o mínimo pensamento, há uma ação maior, tanto para o bem quanto para o mal, ficará registrada. Pela simples razão de que a justiça de Deus é uma justiça infinita. Assim como a justiça de Deus é infinita, a misericórdia de Deus também o é. Então, esta dívida que foi contraída, ela vai ser registrada e ela vai ser paga. Mas Deus também nos dá sempre a oportunidade da expiação e da reparação, porque Ele sempre está aberto para que o melhor possa ser trabalhado dentro de nós. E acredite, até o coração mais duro, aquele que a gente jura que nunca se transformará, sempre terá espaço no colo de Deus para exercer sua transformação, seu arrependimento e a devida expiação e reparação. Nesse capítulo 7º, no Código Penal da Justiça Divina, das nossas penas futuras, eu quero um item em específico, eu quero ler,
para que fique bem registrado a nós, que ainda que tenhamos a sensação de justiça, veja que Deus não dorme sobre o que nos acontece. É o item 29 desse capítulo e fala assim: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado, ele perdoa, não é exonerado, e enquanto não satisfez a justiça, sofre as consequências de sua falta. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável, ou seja, ele não é rígido, inflexível, e que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. Portanto, qualquer insistência a nós no movimento de mágoa é retroalimentar em nós a dor. É futucar mais uma vez uma ferida que poderia estar sendo cicatrizada. Então, nós ficamos neste vício, realimentando a dor, por crermos muitas das vezes que Deus não viu o que nos aconteceu, o que se demora muito para que a reparação aconteça. Mas a obra básica, o céu e o inferno, é enfática de que tudo há seu registro, mas também há o momento de expiação e de reparação. Há coisas na nossa vida que eles vêm para mostrar o nosso ego. Então, para trabalhar questões emocionais de ego. Mas há as outras coisas que aparecem para limpar os nossos olhos sobre as circunstâncias à nossa volta e sobre nós mesmos, sobre nossa intimidade. Alguns fatos vão nos doer. Talvez não fossem realmente merecedores do nosso coração, mas eles com certeza são necessários para que em dado momento da nossa vida a gente receba uma chacoalhada que de outra forma não pararíamos para nos observar interiormente, não pararíamos para observar o que de fato está acontecendo à nossa volta com as pessoas ao nosso redor. Então, nem tudo, às vezes, é tão merecido, apesar de que tudo que Deus faz há uma razão. Mas eu digo na questão da forma como a gente olha. Então, às vezes, a gente olha como não merecido, mas podemos ter a certeza de que tudo, indescritivelmente, é necessário. A gente vê o primeiro olhar espírita dizendo sobre como Deus enxerga a injustiça. Há também um olhar de maneira física. O olhar físico da doutrina nos traz que somos todos envoltos sobre uma atmosfera fluídica. Isso está descrito na obra básica A Gênesis, no capítulo 14. Lá diz que nós somos possuidores e também envoltos de fluidos. Esses fluidos, eles são neutros e são de qualidades diversas. Essas qualidades, elas vão ser diferentes conforme forem os nossos pensamentos, porque todos os fluidos estão diretamente ligados aos nossos pensamentos. Conforme forem nossos pensamentos, então, possuiremos fluidos bons, de boas qualidades, ou de má qualidade. Da mesma forma, a obra Céu e Inferno também reforça sobre fluidos, neste mesmo capítulo 7 que eu estava falando com vocês há pouco. Lá diz que os pensamentos e fluidos são capazes de interferir na nossa corrente sanguínea, interferir nas secreções da nossa bilis e em outras secreções fluídicas que nós incorporamos. Mas, Tássia, qual a relação disso com a mágoa e com o perdão? Porque a mágoa e o perdão podem promover em nós pensamentos e emoções de ódio, de rancor ou de leveza e de libertação. E conforme for essa escolha e o que estiver habitando em nós,
traremos ao nosso corpo físico miasmas deletérios, que são partes fluídicas e energéticas em algumas partes do nosso corpo, em alguns centros energéticos de força, que promovem doenças físicas. A Gênese diz aí, portanto, estaria a razão de muitas das doenças que a gente carrega. Ou seja, os fluidos delongados em regiões físicas do nosso corpo por conta dos nossos pensamentos. Essa mesma coisa diz, por exemplo, a medicina psicossomática, obviamente, no seu ponto de vista, na sua maneira de dizer. Então, isso é algo a ser observado por nós, como estamos tratando o nosso corpo físico a partir do movimento fluídico dos nossos pensamentos. Esse foi o olhar físico, mas há o olhar moral. O Céu e o Inferno, essa obra também nos diz que a mágoa é um elemento de desequilíbrio moral, de limitação moral. Todas as vezes em que a gente trabalhar a nossa moralidade, em que a gente se exercitar por aprimorá-la, esses sentimentos vão perdendo sentido no nosso padrão mental e no padrão das nossas emoções. Então, a gente está burilando também dessa mesma forma questões morais, nosso progresso espiritual, a nossa reforma íntima ao trabalharmos mágoa e perdão. Há também um olhar pela lei de afinidades. O Espiritismo diz pela lei de afinidades que nós sintonizamos com os fluidos, pessoas, ambientes que são afins a nós. Então, pensa comigo, se eu estou num processo de mágoa, e se eu já sei que esse processo de mágoa promove pensamentos de rancor, ódio, vingança, pensamentos ruins, quais serão as companhias espirituais que estarão afinizadas às minhas vibrações fluídicas? É aí, então, que a gente inicia processo de obsessão, sendo processos começando, de um nível muito mais simples, que podem ser mais facilmente trabalhados, ou processos muito mais graves, que são processos de obsessões mais danosas a essa relação. São processos de fascinação, processos de subjugação. Então, essas obras básicas, a Gênese e o Céu e o Inferno, vêm dizer que o homem de bem não se preocupa com obsessão, ao passo que se lembra que está dentro dele a possibilidade de um melhor pensamento e de uma melhor carga fluídica. Se eu possuo isso e se eu trabalho isso, a obsessão nunca será uma questão para mim, porque eu sei que se afinizará a mim, por essa lei de afinidade, o bem e o bom. Então, para que se trabalhe a obsessão, inicia-se pelo menos trabalhando-se no bem e no bom, porque isso já tira de nós a preocupação de qualquer interferência maligna. Está no bem e no bom, na fluidez mental afirmativa, o caminho para se despreocupar com processos obsessivos, o que nos atinge de alguma forma, processos de maldade que nos atingem de alguma forma. Eu sei que o Evangelho, ele é claro e ele fala para a gente que o perdão não pode ser da boca para fora. Por isso que Deus não desrespeita os nossos processos. E ele traz para a gente a felicidade conforme for a nossa caminhada e o nosso esforço em nos melhorar. Então, se a gente começar, por exemplo, como movimentos de a gente tomar nossa água fluidificada diariamente, fazer o nosso evangelho, vigiar os nossos pensamentos, pararmos com a insistência de sermos intolerantes com os erros dos outros e querermos controlar os outros a todo momento, participarmos de processos terapêuticos, a gente vai estar abrindo pelo menos medidas iniciais que nos auxiliarão a lidar com a mágoa e com o perdão. E essas medidas iniciais vão ser as medidas no momento em que a espiritualidade amiga vai estar de braços abertos, nos aguardando,
nos auxiliando para que a gente possa dizer que aos bons sejamos bons, mas que aos maus sejamos, no mínimo, neutros. Portanto, o meu desejo é que você que me vê, e assim eu em meu interior, que a gente se ponha aberto a esse processo. E que a gente peça todas as ajudas que nos estão disponíveis no plano material e em plano espiritual. Porque à luz da doutrina espírita, tratar esta questão não é lidar somente com um caminho emocional. Como vimos, à luz da doutrina espírita, lidar com mágoa e perdão também é lembrar que estamos passando por processos físicos por estarmos em mágoa, que também estamos desenvolvendo processos obsessivos, que também temos a possibilidade de trabalhar essa dor de forma muito mais delongada do que ela deveria ser em outras encarnações, pela pluralidade de mundos, pela pluralidade de existências. Um problema que aparentemente é de caminho interno, de caminho emocional, à luz da doutrina espírita, ele é pormenorizado em muitas outras questões que vão para além desse caminho íntimo. Então, o que eu desejo é que a gente se exercite, seja realmente diário, a gente comece se tratando com mais amor. Sejamos nós os primeiros a receber o doce valor do perdão. Que o auto-perdão seja a nossa bandeira primeira. Porque quanto mais a gente pratica o auto-perdão, mais a gente consegue ter misericórdia e indulgência aos outros, que fazem parte da grande bandeira espírita, que é a bandeira da caridade. E aí eu findo aqui, esse momento tão importante para nós, com tantas reflexões, com as doces palavras de Maria Dolores, num poema psicografado por Chico Xavier, que eu tenho muito carinho por esse poema, e eu gostaria de ler ele para vocês, para a gente finalizar. Esse poema, ele se chama Carta do Perdão, e fala assim: Alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém. Construindo entendimento, eis que a vida te deseja, a palavra benfazeja na garantia do bem. Recorda, às vezes, um incêndio que se amplia, cresce e arrasa. É uma faísca de casa mantida em desatenção. Vemos também grandes males surgindo de bagatela, que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus de estrela a estrela. O universo brilha e avança, com garbos de segurança que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida, desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalha e ama em qualquer senda a transpor. Onde a discórdia apareça, é aí que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva na bênção do eterno amor. Que assim seja, graças a Deus.